Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos para mais um programa onde nós vamos falar um tema magnífico. Justamente nessa época que nós estamos vivendo, o Carnaval, nós temos um tema aí bastante legal que é sobre esse livro aqui, aí, nas Fronteiras da Loucura, né? Que é do espírito, o autor espiritual é o Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. E ele aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos mostrar uma análise que é feita ali do mundo espiritual sobre o mundo físico no Carnaval do Rio de Janeiro, né? E vai mostrar pra gente as intimidades que acontecem ali, né? Porque apesar de ser uma festa de alegria, mas às vezes está muito envolvida com drogas, com coisas ilícitas, né? Ou então com abusos, ou com coisas de infidelidade. Tem muita questão com sexo sem nenhum compromisso, pessoas que às vezes se exaltam, abusam na bebida e às vezes pode chegar até um suicídio. Então vai ser uma abordagem muito legal, onde eu, D'Alessandro Wilson, vamos aqui conversar sobre esse tema, juntamente com você. Eu gostaria muito que você participasse. Antes, vai lá, se você está com o celular, vira ele assim para dar o joinha, né? O like aí, para mostrar que tem alguma importância esse programa, para que a rede social interprete aí que tem algum significado, né? Então, vamos iniciar o nosso programa. Eu vou cumprimentar os nossos participantes, nossos amigos de bancada, né? Dr. José Nilson ainda em recuperação, estamos aí torcendo para que em breve volte conosco e vamos então dar bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Caetano, bom dia, Wilson, e a nossa gratidão a quem está nos acompanhando de vossas casas, dos vossos trabalhos, sobre um tema tão bonito, né, e complexo, que é os pensamentos nessa época do Carnaval. Legal. E também aqui ao meu lado, o Dr. Wilson Trindade. Bom dia. Olá, amigos, bom dia. Mais uma vez, nossa gratidão por estarem conosco na manhã desse sábado. Tema interessantíssimo hoje, hein? Legal. Então, pessoal, vamos lá. Você não deixa de compartilhar o programa, não deixa de divulgar, porque isso é um tema muito importante para que a gente saiba se comportar. Não entre nas influências aí negativas, nos abusos, né? Como o D'Alessandro fala, você tem todo o direito de ir na balada, desde que não volte abalado com a balada, não é isso, D'Alessandro? Vamos começar esse assunto, então? Vamos lá. Quem é que vai dar o pontapé inicial? Então, vamos lá. Só para mostrar quem tiver a oportunidade de comprar o livro, então, no dia maio de 1982, eu vou ser fiel ao André Luiz. É o André Luiz homenageando o Manuel Filomeno de Miranda. Faz a introdução, né? Ele que faz a observação. Exatamente. Prefácio. Ele vai fazer aqui, ó, quero ser fiel, porque é um texto pequeno, mas já nos mostra o que a gente percebe. Os benfeitores se conhecem e trabalham em equipe. Nós, os encarnados, estamos aprendendo a trabalhar em equipe. Né? Porque às vezes fala, o André Luiz não conhece o Manuel Filomeno, o Emmanuel não conhece a Joana de Anjos. Fica essa visão muito infantil. E se conhecem e todos estão trabalhando para o Mestre Jesus. Então aqui, ó, explicação. Página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier na sessão pública da noite de 15 de maio de 1982 em Uberaba, Minas Gerais, no Grupo Espírita da Prece. A desmontagem da obsessão é trabalho milenar sobre a Terra. Por isso mesmo, não se atribui a um tarefeiro único.
a obrigação de erradicá-la no caminho dos homens. Manuel Filomeno de Miranda é um trabalhador que penetra no campo de serviço, criando novos sistemas de trabalho e novos planos de ação para que se nos extingua semelhante flagelo no mundo físico. Que a sua tarefa frutifique em bênção de libertação e que o Senhor a todos nos fortaleça e nos abençoe. André Luiz. E tá até aqui bonito, ó, que depois que puder comprar, eu acho que até a imagem vai mostrar, a letrinha do Chico Xavier e do André Luiz, né? Veio falando, ó, o Chico tá, né, mostrando para o Divaldo, continue nesse trabalho sério da psicografia com Jesus. E interessante, ele fala nessa introdução do trabalho desse livro a respeito das obsessões. Então ele vai falar para nós aqui dos 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. E ele dá uma dica muito interessante para os nossos médicos, né? E aí eu acho que os médicos da Associação Médica Espírita acabam estando um passo à frente do médico que não acredita numa espiritualidade, porque que ele fala que toda a gênese de loucura, de alguma anomalia da parte psíquica, insanidade, tem um processo obsessivo já instalado e em crescente evolução. Se aquela pessoa que está com aquele distúrbio mental não for tratada adequadamente, mas não só com os psicotrópicos necessários através da nossa medicina, da nossa ciência, mas também com o atendimento fraterno da casa espírita, e ele fala da importância de tratar com o evangelho, com a água fluidificada, com os passes, que o passe vai agir diretamente, ele vai explicar tanto no encarnado quanto no desencarnado que está na ação de obsessor, porque o obsessor que está ali, na maioria das vezes, ele está na condição que ele está achando que ele está certo, porque na visão dele ele foi prejudicado, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi assassinado, então ele quer uma vingança contra aquele ser que está encarnado, ele acaba subjugando ele até no final ali, quando está numa evolução muito grande. Então daí a importância, ele vai falar dessas terapêuticas espíritas em cima de cada um dos pacientes. E você vê que, se a gente olhar a data do livro, 1982, né? A gente pode até depois perguntar para o Flávio Brown, quando vier no programa, que está agendado, sobre de lá para cá, será que a ciência, né, os psiquiatras estão saindo das faculdades com esse olhar espiritualista? Ou, infelizmente, né, um grupo pequeno dos profissionais desse campo tão bonito, que é a psiquiatria, que está, vamos dizer, seguindo os conselhos fraternos desses benfeitores, né? Porque, às vezes, 1982 para 2025, infelizmente, não são todos que se debruçaram, pararam para refletir, né? Ainda pode ter muito preconceito por parte dos próprios profissionais da área. Né? E o engraçado é que o Divaldo conta que quando ele psicografou esse livro, ele não tinha o prefácio. Não entendeu por que não tinha o prefácio. E quando ele esteve em visita ao Chico e foi mostrar, ele falou, olha, até aqui tinha o prefácio, o André Luiz deixou o prefácio para você. Então, assim, interessante, né? Para a gente é uma surpresa, mas no mundo espiritual é uma coisa natural. É exatamente o que você falou. Porque todos nós somos trabalhadores de uma causa maior. Então, por que haver brigas, dissidências e assim por diante? Né? A gente pode ter até pontos diferentes, divergentes até, mas nunca que isso faça uma separação. Né? Então, e é o que muito acontece hoje em dia, né? Você defende a sua ideia de uma tal forma que você acredita que a do outro é uma loucura, né? Então aí cria essa polarização que tem que ter um cuidado muito grande. E quando você tem a sua certeza, você fica na sua e acabou. Se o outro ainda tá nessa de questionador, de impor a sua vontade. Mas uma das coisas que eu me recordo, quando eu li esse livro, falando das encarnações, vamos falar de baciada, não é baciada, porque num carnaval acontece o quê? Às vezes muitas relações fortuitas, pessoas que não se conhecem naquele momento lá de euforia, às vezes a pessoa com muito álcool na cabeça ou com muita droga, acaba tendo um relacionamento íntimo e acaba engravidando. Então, não é uma coisa que foi elaborada, trabalhada, e tem muitos espíritos que são levados a esses locais para reencarnar, e já ficam ali presos a esse ovo que está ali.
que acaba de ser fecundado. E então, para que a gente entenda que tudo é aproveitado para se matricular nessa grande escola que é a Terra. Porque nós somos espíritos ainda inferiores. Tudo é aproveitado, até mesmo essas relações que são assim ao acaso, entre aspas, elas também não deixam de ser aproveitadas, né? Agora, o que não pode é depois a gente não assumir a responsabilidade perante aquela situação, porque a nossa consciência não estava lá muito desperta, né? Então, aí vem os chamados às responsabilidades que o espírito tem diante das atitudes na vida, né? Para o pessoal de casa entender que ainda não leu o livro, para entender, esse livro ele se inicia com a equipe espiritual instalando um posto de socorro num período de carnaval. E o trabalho se inicia efetivamente numa segunda-feira, quando ele fala os seletores de prece, porque a gente sabe que nenhuma prece fica sem resposta. Então ele fala, os seletores de prece recebem e selecionam uma oração de uma mãezinha que está desesperada por conta da filha que está entrando numa alienação mental muito grande, porque ela havia cometido um aborto e aquele espírito que foi abortado, através do processo obsessivo, quer de todas as formas se vingar daquela moça. Então a mãe, percebendo aquela situação que a filha está vivenciando, aquele drama, faz essa oração e como nenhuma oração fica sem resposta, e aí começam os atendimentos. Então eles vão ao encontro e aí contam para nós toda a história, desde o momento do nascimento dessa moça, como ela chegou, até onde ela chegou a praticar o aborto, as pessoas que com ela se relacionam, a história dela com esse espírito, porque a gente acha que um espírito que vem como nosso filho não tem laços, existem laços. Alguma coisa a ver, né? De várias encarnações. Isso. Por que aquele espírito está sendo ligado a nós, e as consequências daquele ato insano do aborto. Então eles começam o resgate aí nessa situação e mostram para nós que toda vez que a gente toma alguma atitude que possa lesar o nosso próximo, nós somos o que somos mais lesados. Então, Wilson, você não quer explicar assim? Então vamos supor, vamos lá para o Rio de Janeiro. Vai começar o carnaval. Antes, que é o do filme, é no Carnaval Carioca que ele fala. Antes ali, o pessoal vai lá, instala uma barraca lá, vamos falar assim, um mundo espiritual, para poder atender as necessidades do carnaval. Uma tenda lá, né? Então, tem grupos especializados para atender, por exemplo, o pedido de orações, né? Então, isso aqui é um fato, não é uma invenção. Você deve saber que a sua prece, a sua oração, ela vai ter um destino. Então, ela não é à toa. Só para que a gente entenda que, mesmo diante do caos que parece daquela alegria, existem espíritos que têm uma superioridade à nossa, né? E tem uma responsabilidade muito maior e que estão ali para nos ajudar. Que é o caso dessa senhora que o Wilson abordou. O primeiro capítulo trata disso, da importância da nossa oração. Quando uma oração é sincera, jamais é desprezada, ou seja, chega até os benfeitores, porque na oração ela vai lembrar do Bezerra. Vou ler só um textinho. Permitir que Dr. Bezerra, de quem tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro como vós. Ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto a um filho. Então essa senhora que está fazendo uma oração lembrou do Bezerra, lembrou que o Bezerra teve um filho com loucura, e nisso o Bezerra ouve a voz dela e fica sensibilizado. Aí o Manuel Miranda fica admirado. Aí o Bezerra explica para ele, a nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência, credenciando a ter o pedido carinhosamente examinado. O bem, olha a frase do Bezerra, profunda, né? O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios divinos. Então veja, ele estava lá voltado, como você bem elucidou, ao carnaval, mas isso não impediu naquela região, no local do carnaval, próximo na mediação, uma senhora, ao fazer uma oração sincera, ao pedir ao Criador, e nisso a Jesus lembrou do Bezerra, de acionar o benfeitor, e o benfeitor ao vê-la, porque ele chorou, ele vai agora ajudar a filha dela no hospício. Então veja como é bonito, né, esse laço aí de quando a pessoa faz uma oração, bate as portas do céu, né? Uma oração sincera. Não tem nada a ver com o carnaval, mas você estava falando, eu lembrei. Esses dias eu vi um vídeo, vocês devem ter visto, o cara está num parapente, está voando, a menina está fazendo o voo dela sozinha. E ela entrou no meio dos prédios. E ele
E ele está gravando tudo, está ao vivo. Ele está gravando e falando, não, meu Deus, não entra aí, por favor, não entra aí, não. Aí quando ela entrou, ele falou, meu Deus, me ajuda, Deus, não ajuda, não deixa acontecer nada com ela, por favor. Você sente que ele está pedindo. Aí quando vê, ela entra numa varanda. Fica presa na varanda. O professor preocupado. Foi recente isso, passou em todas as mídias, todos os telejornais da Baixada então, assim, Santista passaram. Você sente a preocupação dele, a sinceridade. Pelo amor de Deus, meu Deus, não deixa, não nada de mal aconteça. E quando vê, na Blum. Exatamente, até ele ficou admirado depois que ela ele, graças a Deus. É verdade, graças muito bonito o vídeo. Muito bonito. O interessante é que às vezes as pessoas acham que não. Mas às vezes você, no meio do tumulto, da bagunça, não sei o quê, você pode estar em paz e fazer uma prece por aquele momento, pedindo por alguém, né, para poder, às vezes, amenizar uma situação. Então, entenda que a paz, ela começa com você agindo com pacificação, né? E ainda falando sobre oração, qual é o livro da oração refratária? Do André Luiz. Oração refratária, acho que é Entre a Terra e o Céu. Então, tem um capítulo, pessoal, dos livros da série André Luiz, que o tema é a oração refratária, que vai falar exatamente sobre isso. É uma moça que faz uma oração para sua mãezinha, para pedir auxílio para o seu lar, só que a própria mãezinha desencarnada estava em desequilíbrio mental e era uma das obsessoras da sua casa. Mas a menina faz a oração pedindo para a mãezinha, porque ela amava sua mãezinha e a venerava como uma santinha. Mas como ela não tem condições de ajudar, aquela oração ela não se perde. Ela vai a altas esferas e é incumbido um grupo no qual o André Luiz está fazendo parte de fazer o socorro e auxiliar aquela oração da menina. Então nenhuma oração se perde, a exemplo do que o Caetano falou, o instrutor preocupado e não deixando que nada acontecesse. Num capítulo subsequente aqui, que é interessante, um outro tema que fala aqui nesse livro, Caetano, é sobre os jovens que consomem droga e álcool e vão para a estrada, pegam um carro. Então ele vai contar aqui no capítulo do caso do Fábio, que ele e mais 3 amigos estão no carro, usaram muita droga, então ele, em alta velocidade ele cai num rio, cai da estrada e cai num rio, e os 4 acabam por desencarnar. Então nesse capítulo ele vai tratar a forma do desencarne, porque cada um de nós vive de uma forma e você vai desencarnar de acordo com a forma que você viveu. Então ele vai contar os dramas, porque nenhum deles queria se libertar do corpo, se soltar do corpo, porque estavam na flor da idade, 17, 18 anos, indo para a festa de carnaval, haviam acabado de consumir muita droga, estavam num êxtase muito grande. Então a dificuldade do plano espiritual de conseguir fazer o resgate daqueles jovens em virtude das escolhas, do comportamento e da vida a qual eles levavam. E aí eu me lembro daquela cena do filme Ghost, né, do outro lado da vida, quando tem a pessoa chamada boa e a pessoa com escolhas equivocadas que desencarnam. Então quando vem a boa, lá o Sam abre aquele túnel de luz para ele subir, né? E quando o bagunceiro desencarna, vem aquelas sombras que vêm pegar ele, né? Então seria mais ou menos isso, de uma forma para a gente entender, né, como é que acontece, de uma forma aí bem Spielberg para a gente entender, né? E ele desenvolve o desencarne aí, conta mais alguma coisa? Não. Tu acha? Porque é interessante, o fato é um fato muito comum isso aí em carnaval, né? É bom até para nós aqui a gente se esclarecer, porque geralmente, principalmente o que se prega hoje, é a felicidade a qualquer custo. Sim. E o carnaval parece assim, faz o que você quiser, o que você tem vontade, e não é. Não é. O mundo, existe regras, eu tenho que obedecer regras. Por isso que a gente vive numa sociedade, porque a minha liberdade, ela tem um limite. Ela tem um limite, até a hora que eu abuso, que interfere na liberdade do outro. Então, assim, e essa nossa liberdade aqui, essas regras que nós temos, elas estão querendo ficar baseadas nas leis humanas, que são regras universais. Para o quê? Para a gente saber se dirigir no mundo. Porque senão a gente faz o que dá na telha, de acordo com a minha imperfeição, eu vou gozar dos prazeres da matéria. Né? Sim. Então, a pessoa que é ignorante nesse assunto, ela ainda está nesse tipo de pensamento. Só que, hoje em dia, a gente já tem muita informação. Não dá para mais eu alegar ignorância.
Então hoje a gente já sabe os cuidados que tem que ter, principalmente numa época dessa, onde tem uma proposta, seja feliz, faça o que quiser, né? Para poder você extravasar e ser feliz. Na realidade, é um convite aos prazeres da terra. Só que nós não somos da terra. Quer dizer, ou melhor, a gente não é dessa matéria. A gente está nessa matéria. Então, os prazeres dessa matéria, eles são temporários. Eles não preenchem a nossa alma. Preenchem as satisfações do corpo. É tão verdadeiro isso, que a satisfação do corpo, às vezes, num prazer sexual, dura segundos. E depois? Você entendeu? Então, nós aqui estamos para aprender um com o outro. E esse um com o outro, junto com os desencarnados, que já vieram nos trazer informações. Olha, cuidado aí. Principalmente nesses momentos. Porque às vezes a gente tem uma certa ingenuidade, né, entre aspas, e o outro está cheio de malícia aí, né? Sim. Então, muito cuidado. E o próprio título da palavra, né? Carnaval, a carne nada vale, né? A festa do paganismo. Vem aí o espiritismo esclarecer. Eu preciso, como espírito mortal, do instrumento de trabalho, que é o corpo físico. Então, quanto mais eu respeitar o meu corpo físico, eu, como espírito mortal, terei mais chance de desenvolver virtudes, de me burilar como espírito mortal, ressignificar minhas tendências egoísticas, né? Egóicas. Então, é um alerta no livro no sentido, você pode ir para uma festa, mas você não precisa se desequilibrar ou desequilibrar outros numa festa. O bom exemplo foi Jesus. Jesus foi um casamento com bastante harmonia, viu lá os noivos casados, a sua mãe até faz a reflexão lá para ele poder ir, realmente, a pedido da mãe, transferiu, mas você vê, ele mostrou a alegria no casamento. Alegria condizente. E aí fica aí um convite para quem é responsável por essas bandas de carnaval, prefeitos, vereadores. Podemos fazer um show na rua, mas evidentemente, se tiver crianças não incentivando a propaganda da bebida, né? Se quem for beber com moderação. Aqueles que forem para um clube se beberem, faça como a cultura que a gente está vendo coreana, né? A Coreia do Sul, que quando eles bebem, eles pedem um táxi, fica bem claro nas séries. Eles nem vão de carro para o restaurante. Já tem nós aqui estamos aprendendo isso, né? Hoje eu quero ir para um aniversário. Então se eu vou beber no aniversário, então não vou com o meu carro. Gente, o brasileiro ainda está aprendendo, mas tem culturas que já estão respeitando os limites do seu corpo. Então isso é importante ressaltar. Bacana, né? Falo isso. Acho que interessante, Caetano, como a gente falou no princípio, esse livro vai tratar bastante sobre o tema da obsessão. Então acho que era legal falar um pouquinho para a gente sobre a obsessão simples, alienação e a subjugação, para o pessoal entender a diferença. Olha, de obsessão eu entendo, viu? Porque eu já passei pelas 3 fases da obsessão. A obsessão simples, ela assim, nós vamos falar dos desencarnados, mas isso serve para as nossas relações aqui na Terra. A simples é quando você tem uma ação persistente de uma mente inteligente sobre a outra. Sabe o marido que fica enchendo a paciência da mulher? É aquele ciúme gratuito, é aquela perseguição, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, aquele autoritarismo. Isso é uma obsessão simples. A fascinação é quando essa obsessão ela toma um outro corpo já. Ela avança mais. A pessoa, os valores daquele que está sofrendo essa ação, o espírito obsessor, a pessoa obsessora, ela entrou tão já na mente dele que ele acredita ali naqueles valores que ele está passando. Ele até troca os valores. É engraçado, a pessoa fica fascinada, fica encantada, fica iludida. Então ele passa a agir de uma forma com que aquela obsessão seja uma coisa verdadeira para ele e que está certo. Então os valores que ele está incutindo são os valores que você passa a acreditar que está certo, apesar de estar lhe causando um sério prejuízo, mas na sua cabeça, de fascinado, você pensa que aquilo está certo. E aí quando você tem a subjugação, pronto, aí ele tem inteira autoridade, controle sobre você. Então aí você está subjugado. Você já não está mais no controle das suas forças. Então isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque
às vezes a gente não tem essa percepção. Lá no café da manhã, tinha um rapaz, o João Alves, ele havia se tornado morador em situação de rua, porque ele já tinha sido vereador na cidade de Peruíbe, e ele foi presidente da Câmara de Peruíbe. Só que ele assistiu a mulher dele ser morta na sua frente. E ele se entregou à bebida. E aí ele foi se entregando à bebida, a vida dele virou um caos, e ele se tornou um morador em situação de rua. Acabou em Santos, a gente teve um convívio bom. E depois de um tempo eu percebi que ele ficava ali no Canal 5 com a Pedro Lessa, que eu trabalho ali perto. E ele ficava falando alto, isso, aquilo, sabe? Aí eu falei, João, presta bem atenção. Você não é isso ainda, mas você está ficando. Quando a gente fala louco, né? Porque você está alimentando. Para de ficar gritando e falando isso. Para. Porque você aceitou essa sugestão e daqui a pouco você vai acreditar nessa sugestão. Muito cuidado. E por isso que o Espiritismo, ele veio para combater a loucura. Veio para combater a loucura. Ele veio para esclarecer esse processo que a gente pode ficar, entre aspas, louco. A nossa perturbação chega num tal nível que a gente perde controle das nossas forças, das nossas responsabilidades, da nossa vida. Então a pessoa fica num estado aí lamentável. Então precisamos tomar muito cuidado, né? Porque as coisas são sutis. Elas não acontecem de repente, né? Por exemplo, o que mais espírito obsessor tem é tempo. Ele tem tempo, aí não faz nada. Não é uma comparação. Mas pensa no que uma pessoa que está em situação de rua, ela não tem mais responsabilidade, ela não tem mais nada. Ela está em situação de rua. Ela vive em detrimento do favor dos outros, alheio. E um dia ela vai achar que ele tem o dever de ajudá-la. Olha só que interessante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou eu ajudo essa pessoa a sair da rua, ou eu mantenho essa pessoa na rua, às vezes com ideias que não são tão boas, né? Porque na realidade a pessoa precisa de ajuda para ela sair daquela condição e dar dignidade a ela. Então, o carnaval, como você tem uma expansão de consciência por conta da bebida, da euforia, da droga, então você acaba sendo uma presa fácil. Você falando isso, aí eu me lembrei que no livro Manuel Filomeno de Miranda aborda muito o tema da loucura. Nessa fronteira muito tênue que existe da obsessão migrando para a loucura. Eu até ia pedir então para o D'Alessandro explicar por que uma obsessão pode desencadear uma loucura, a pessoa fica, às vezes, como o Caetano explicou, não fica mais senhor dos seus atos. O que acontece com a pessoa? Ela realmente parece que está desligada? O obsessor tem esse efeito na pessoa? O obsessor, exatamente, tem essa capacidade, porque como ele está alimentando as nossas tendências do passado, foi até bom o seu exemplo, né? Então, como eu não estou ressignificando o meu passado, é como se eu voltasse no espaço-tempo. Isso. Aquela personalidade de ontem, que se eu, na minha razão, eu seria o enfermeiro dela. Então, na parábola do samaritano, a gente pode interpretar os símbolos como a pessoa caída é o D'Alessandro, não o persona dessa existência de D'Alessandro, mas o espírito imortal da última existência de D'Alessandro. Qual era a tendência do D'Alessandro ali? A tendência do D'Alessandro ali é o poder. D'Alessandro, na última existência, foi da área, por exemplo, de uma igreja católica apostólica com poder. Se o D'Alessandro está fazendo meditação, hoje o D'Alessandro, essa persona, consegue acolher aquele que está caído. Quando a gente está em vigilante, por essa frase de Jesus, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o mecanismo é a oração. Eu me conecto ao Pai, eu ganho forças para ser um enfermeiro e trazer essa pessoa caída para mim. Então, por isso que ele está dizendo, uma fronteira é bem tênue. Onde começa, fazendo uma analogia bem grosseira, onde começa Santos e termina São Vicente? Para quem todo mundo está indo pela praia, sabe, não é isso? Mas quem está indo? Quem está lá na ponta da praia, vive na ponta da praia e trabalha na ponta da praia, às vezes não vê que é muito sutil a fronteira entre Santos e São Vicente. Então, é esse olhar que Manuel Filomeno de Miranda está trazendo aqui, que a gente tem que ter primeiro conosco. Senão, como o Caetano deu um exemplo, cai muito fácil
nas tendências do ontem, que eles só alimentam em nós as nossas tendências. Os espíritos não têm esse poder de criar algo em nós que nós não temos. E é engraçado, Wilson, que eu vi um caso muito clássico, assim, do meu lado, um amigo meu. Trabalhou um período comigo, e aí depois ele tinha umas ideias próprias lá dele, né? Trazia consigo problemas como todo mundo os traz, mas se afastou um tempo lá da gente, depois ele retorna. E eu percebi que ele retomou com hábitos, porque tem livro que acho que não sei se é o Manuel Filomeno, que nos alerta sobre isso. Ele começou com hábito, por exemplo, de passar a mão aqui, passar na língua e fazer assim. Falei, estranho. Assim, era meio recorrente, ele não percebia, começou com esses hábitos. Falei, esse cara não tá bom. Porque não é normal, tá fugindo do padrão dele. Tá fugindo do padrão dele e não tá percebendo. Sabe o camarada que fala, eu sou o Caxias, não sei o quê? Já fugiu da normalidade, ele tá extrapolando. Tem que trazer esse cara para um tratamento. Bom, passou o tempo, esse cara ele cometeu suicídio, né? Mas porque ele vai nas fronteiras, ele está assim passando, ele está em completo já subjugado pelo outro, né? Como nós somos espíritos ainda recalcitrantes, quer dizer, temos dívidas, problemas do passado, ninguém aqui é santo, isso aqui é uma escola, né? Somos espíritos imperfeitos, né? Então é natural, todos nós, não é privilégio só meu não, todos nós temos muitos problemas interiores que a gente traz no passado. Então talvez esse seja o ano mais difícil para a gente, porque a gente quer avançar, mas está arrastado por aqueles anos primários, tem um arrastamento ali. Então, assim, é o ano decisivo nosso, porque não dá para falhar, porque se falhar, você volta novamente para aquela coisa mais primária, mas a gente já tem muita coisa de outros anos mais vindouros, já tem muita informação. Então, assim, é um momento crucial para a gente. Então, talvez esse carnaval seja um divisor de águas para a gente. Mantenha-se unido à sua família, uma relação com amigos ali, pessoas idôneas moralmente, para que você não sofra consequências. Porque às vezes você está num bolo ali, quando vê, você pode sofrer a consequência, porque você ainda faz parte disso. Às vezes você não está mais assim, mas você, por uma fragilidade de caráter, você ainda compactua. Eu me lembro, eu não podia beber, por conta eu já tive problema no fígado no passado, então eu não posso beber. Por uma fragilidade, quando eu era novo, jovem, eu estava numa mesinha, eu bebia. Passava mal, mas por uma fragilidade de caráter. Tinha que chegar e falar, não bebo. Hoje em dia, você pega uma pessoa adulta, entra numa roda que não bebe, a pessoa é discriminada. Mas como você não faz isso? Sim. Como não faz isso? Então a gente precisa tomar muito cuidado para ter uma personalidade forte para essas situações, né? Você falou desse teu amigo aí que acabou se indo para o suicídio, né? E no livro também aborda esse tema do suicídio. Ele aborda o caso acho que é Noemi, uma moça que tenta o suicídio porque ela descobre uma traição do marido com a própria mãe. Com a mãe. Com a mãe. E aí eles vão cuidar dela, tratar ela na espiritualidade, e aí eles vão buscar a causa, a gênese desse processo que está acontecendo. Então eles vão ver que numa encarnação anterior dos três, na cidade do Porto, em mais ou menos 1830, a Noemi, ela incita o atual marido da vida, a matar a esposa, que era a mãe, para que eles pudessem ficar juntos. Então olha só, da onde vinha a trama. Então agora ela estava vivenciando a mesma situação que ela provocou na encarnação passada. Repete a história aí, Wilson, para eu entender. No Porto, lá em Portugal. Isso. Eu morei no Porto. Então, a Noemi era amante do atual marido dela. A Noemi é a filha hoje. Isso, ela era amante do atual marido. E ela incita que o rapaz assassinasse a sua esposa, que nessa encarnação é a sua atual mãe, para que eles pudessem ficar juntos. E assim foi feito. Ele mata a esposa e fica com a Noemi.
Só que nessa encarnação eles vêm de novo como marido e mulher. Aqui foi assassinada, vem como mãe dela, né, de lhe dar a vida. Mas tem um caso com... Repete, então ela tenta o suicídio, né, através de métodos lá. Então a espiritualidade vem cuidar, e não adianta você cuidar do encarnado, você tem que cuidar do conjunto, do grupo, porque existe ali uma simbiose de situações e comprometimento entre todos. Então vai mostrar essa situação do suicídio, que ela é muito recorrente também nos períodos de carnaval, porque a pessoa que acaba consumindo uma droga, um álcool, ela fica num êxtase muito grande no momento ali do consumo, porque dá aquele pico de adrenalina, de euforia, mas e quando passa o efeito, a pessoa volta para casa, enquanto ela está no salão, na festa, em companhia, é tudo legal, tudo bonito, você é meu amigo, sai todo mundo abraçado. Mas na verdade, todo mundo que está ali está passando pela mesma problemática, talvez de uma solidão, de uma depressão, de uma ansiedade. E chega um momento de retornar para casa na solidão, na sua solitude. E aí passou o efeito da droga. E aí é onde a pessoa cai em si e fala, minha vida não tem propósito, eu vou dar cabo disso. Então, no carnaval, é um momento onde os casos de suicídio aumentam muito, principalmente nos jovens. Então, orai e vigiai. Interessante, né, D'Alessandro? Há um momento aqui do livro que é importante, porque o André Luiz vai falar no livro Libertação. E agora é o Manuel Filomeno de Miranda que fala nesse livro, que é a Turma dos Falcões. Esse grupo de espíritos totalmente empedernidos no mal, são inimigos do Cristo e tenta obstacularizar o projeto iluminativo do Cristo na Terra. Olha a advertência aqui num dos últimos capítulos de Bezerra para eles. Não tenham relacionamento com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. A observação do tradutor. Os falcões são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica dos que lhe caem nas garras, vitimados pelo ódio. Então, primeira dica, eu não posso ter ódio de mim e não posso ter ódio do próximo, senão eu fico criando um vínculo com esses falcões. Constitui uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça, de que se dizem instrumentos, vampirizando as energias de suas vítimas, enquanto essas os fazem dos seus desafetos. Demoram-se em regiões de infinito sofrimento, onde, não obstante sem que o queiram, luz à misericórdia do amor, qual ocorrera com o paciente ali em comunicação, resgatado por diligentes especialistas nesse tipo de socorro, vinculados ao trabalho do incansável Dr. Bezerra de Menezes. Manuel Filomeno de Miranda. Então, uma nota de rodapé mostrando que André Luiz já mostra lá nos livros, né, principalmente no livro Libertação, esse grupo de espíritos, né, que eles são, que às vezes a gente tem uma visão que eles são bobinhos, né? Eles são muito, mas muito inteligentes, só não são moralizados. Eles sabem técnicas profundas de hipnose, então se eu antes vou dormir não faço uma oração e falo assim, minha culpa, não me valorizo, o que vai acontecer no sono? Eu estou abrindo brecha para aquele membro aqui dos dragões que quer às vezes me derrubar, eu derrubar a minha família, eu derrubar a família espírita, uma casa espírita. Então às vezes eu como médium estou em vigilante. Puxa, eu queria tanto ser médium da cura, eu sou médium da psicografia. Vou abrindo brecha para os dragões, principalmente no sono, ele está dando os falcões, desculpa, darem aí. Então veja como isso é muito sério, principalmente quem é um trabalhador cristão. E é interessante, aí você falando, a pessoa fala, isso aí é ficção, vai ter grupos de falcões, não sei o quê. Não tem grupo terrorista aqui que faz o absurdo com o ser humano? Faz um absurdo com o ser humano hoje? E às vezes a gente ingenuamente até defende. Então hoje tem que tomar muito cuidado, porque esses grupos, é lógico, se eu sou uma pessoa má, empedernida, tudo, eu não vou me apresentar assim. Às vezes eu sou um cara muito solícito, agradável e não sei o quê, porque eu vou atrair você para mim. Num primeiro encontro, quer seja um homem ou uma mulher, sempre a tendência é agradar. Mas depois de um tempo se mostra quem realmente é. Tanto é que hoje o que tem de mortes aí, né, de feminicídio, por conta que a pessoa entra nesses, às vezes, sites de relacionamento, ou então essas ofertas aí, e ingenuamente entra. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente época do carnaval, que as ofertas são sedutoras. E você se encanta. Então, muito cuidado para que a gente tenha um carnaval assim, de alegria. Eu ainda estava falando para o D'Alessandro, quando eu estava vindo aqui,
que no carnaval onde eu passava em Catanduva, eu era criança ainda, a rainha do carnaval, ela andava com um cesto em volta dela, e esse cesto era cheio de lança-perfume, cheio. E ela pegava, dava para as pessoas, e um jogava no outro, porque era geladinho. Aí o ser humano começou a cheirar, beber, não sei o que lá. Então, o ser humano, com as suas problemáticas, ele começa a alimentar as viciações e causa as dependências. Então, para que a gente tome muito cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Antigamente era muito ingênuo, mas hoje parece que existe. Ele é tendencioso para te atrair. Verdade. E para você cair. Às vezes é tendencioso e a gente... Não é não. Cuidado. Olha só, olha que interessante. Então a gente já falou nesse livro, olha só, casos de suicídio, uso de drogas, obsessão, sexo. E tem um caso também que ele vai trazer hoje que está muito em voga na nossa sociedade, é os casos de pedofilia. Isso. Né? Crianças que estão em contato com as redes sociais e pessoas que se aproveitam dessa situação. Então ele vai contar o caso aqui da Hernance, que é uma moça de 18 anos, e ela reencarnou com uma condição cardíaca congênita já de fragilidade, porque devido a débitos que ela contraiu em outras encarnações, ela já vem com essa fragilidade cardíaca. Mas ela renasce num lar que orienta ela de uma forma bem rígida nas condutas morais, porque era o que ela precisava como espírito imortal naquela encarnação, de pais firmes para reconduzir ela no seu comportamento de conduta moral. Numa noite de carnaval, ela sai com um grupo de amigos apenas para observar a festa. E muito ingênua que ela é aliciada por um homem na rua, no qual afasta ela do grupo e acaba dopando ela. E quando ela é dopada, devido já à sua fragilidade cardíaca, ela vai a óbito. Então conta essa história também dentro desse livro, num capítulo, contando ali do desenlace desse desencarne dela, aí explica a história dela, porquê dessa fragilidade. Vai abordar um pouco a pessoa desse aliciador. Então hoje é algo muito... que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, você jovem, porque às vezes você acha que está conversando na rede social com um amiguinho da tua idade, mas na verdade esses aliciadores eles se passam por outro. Colocam fotos diferentes, nomes diferentes, usam expressões que a molecada usa para atrair, marcam encontros e aí a pessoa na inocência, o jovem acaba indo e quando chega lá no local acaba entrando numa cilada muito grande. Então você vê, o livro é de quando mesmo, o da Alessandro? 1982. 82, já falando sobre esse tema, ele não fala pedofilia, ele não usa esse termo, mas ele usa aliciador de menores na época, porque hoje essa temática se entrou muito constante na nossa sociedade. Muito bom. Um alerta, já estão preparando coisa de 43 anos depois, nós estamos em 2025, agora que a gente está se debruçando sobre esses assuntos, né? Quem é pai, quem é professor, principalmente se uma criança dá um depoimento, você tem que ligar por Disque 100, né? E é legal quando o Wilson perguntou a questão das obsessões, assim, como os valores estão trocados, né? Você solta um cara que matou tudo, ou um traficante, às vezes com muita facilidade, né? Não parece um tipo de obsessão que a gente está passando, por conta que parece que os valores estão trocados e não há uma reclamação, principalmente da parte da justiça, ou então daqueles que detêm o poder de transmitir notícias. Não é interessante isso? A gente podia fazer essa análise assim, alguma coisa errada está acontecendo. Eu não posso acreditar que isso aí seja uma coisa normal, né? Então o Espiritismo, ele vem nos esclarecer muito nesse aspecto, né? Vem mostrar para a gente que o mundo espiritual, ele interfere mesmo na nossa vida. Tanto para o lado negativo, mas também para o lado positivo. Nós estamos citando aqui as coisas negativas, mas já falamos aí do poder da oração, que vai ter um grupo aí que vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, o mundo espiritual, ele é vivo, é um mundo que daqui a pouco você desencarna, você morre, o teu corpo, e você retorna para o mundo espiritual. Aí, como é que será eu no mundo espiritual? Como é que eu estarei?
Uma coisa eu posso afirmar. O mundo espiritual vai ser uma consequência do que você viveu aqui. Não tem... O meu dia de hoje é uma consequência de tudo que eu construí ontem de ontem, assim, né? Para trás. E só que no mundo espiritual é um mundo muito volátil, no sentido de quem detém as formas são os pensamentos que eu carrego. Então o pensamento no mundo espiritual é tudo. Se meus pensamentos aqui ainda... E assim, a ação é derivada de um pensamento, vamos falar assim, né? Se hoje eu nem controlo as minhas ações, as minhas atitudes, que são meus pensamentos. E no mundo espiritual, é uma outra fase do espírito que ele vai aprender a controlar os pensamentos. Então eu acredito que o espiritismo também veio para nos ensinar a controlar os nossos pensamentos aqui. Para que quando chegue no mundo espiritual, a gente não sofra tanto. E me recordo de um dos livros aí do Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai falar exatamente, deve ser nesse, né, D'Alessandro? Que ele vai falar de desfiles de carnaval, aonde a gente tem o desvairio, por exemplo, do sexo, onde vai aparecer lá carros alegóricos com deformações genitais e assim por diante. Em outras obras de Manuel Filomeno de Miranda traz então, isso mesmo. Assim, eu não queria a gente nem entrar nesse assunto, senão o cara não sai nem de casa. Não sai nem de casa. Porque é verdade mesmo. Então a gente precisa ficar atento. Porque algumas coisas a gente precisa começar a se controlar dentro de nós para poder a gente um dia ter controle fora de nós, né, desse corpo físico. Então o corpo físico é o meio de nos auxiliar muito para fazer essa autoeducação, né? Caetano, também tem muito interessante nesse livro. A gente que faz parte de casas espíritas e participamos de reuniões mediúnicas, no capítulo 26, Bezerra de Menezes vai tratar para nós. Interessante, acho que a gente falou, mas o piloto, o coordenador de todo esse trabalho do Manuel Filomeno de Miranda nesse livro é Bezerra de Menezes, então está à frente de todos os trabalhos. E no capítulo 26, ele vai chamar a atenção dos trabalhadores das reuniões mediúnicas, das casas espíritas, né, encarnados, que nesse período de carnaval, essas reuniões mediúnicas, elas são verdadeiros prontos socorros espirituais para esses espíritos, tanto obsessores quanto obsediados, para receber ali os primeiros socorros nesse momento desse turbilhão de insensatez que eles vivem. Então ele fala para que os trabalhadores se preparem através da oração, da leitura edificante, do evangelho no lar, de pensamentos mais elevados, para que quando cheguem na reunião de desobsessão nas casas espíritas, principalmente durante esse período de carnaval, possam ser trabalhadores ativos e de uma forma ativa auxiliarem no trabalho que para eles se multiplica de uma forma exponencial nesse período. Não que no resto do ano a gente não tenha que orar e vigiar, não. Mas ele fala que nesse período eles contam, a espiritualidade conta com essas casas espíritas para prestar esse pronto atendimento. É isso, né, D'Alessandro? Isso mesmo. Capítulo 26, eu vou até ler um trechinho da importância, né, da doutrina e dos médios, como é importante para a espiritualidade, quando ele fala, o senhor Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito de dedicação à mediunidade voltada para o bem, ao desinteresse pessoal quanto no serviço da doutrina e pelos esforços que empreende por melhorar-se, vem granjeando cada dia maior número de amigos entre nós que se interam de suas disposições e conquistas, passando esses a simpatizar-lhe a tarefa. Ou seja, o médium Jonas estava dando oportunidade para o espírito Ricardo ali se manifestar, e o senhor Bezerra de Menezes, o senhor Manuel Filomeno e outros, né, até a dona Angélica aqui, a auxiliar. Então veja como a casa espírita, por ser um pronto-socorro, é no momento do carnaval que tem que estar aberta e não fechada. Porque às vezes a gente tem essa visão que está no carnaval, a casa espírita está fechada, mas a gente vê algum pronto-socorro hospital fechar, então fica também um alerta para os médios. Você quer viajar? Você pode viajar, mas não impeça a sua viagem, que a casa fique aberta. Só para a gente fechar aqui, porque eu tenho que fazer a propaganda, essa questão que falou do centro espírita, das preces, de estar lá, isso tem muitos retiros espirituais, não só espírita, mas também católicos, evangélicos, noite de vigília. Então, às vezes, mal a gente sabe, ou a gente sabe bastante, que essas reuniões que se prontificam a falar sobre assuntos ou edificantes, ou então
de orações, elas auxiliam o mundo espiritual. Então tem muita gente desperta aí, sabendo da necessidade de estar em vigília para poder ajudar aqueles irmãos mais incautos ainda, ou mais inocentes sobre esse assunto, né? Pessoal, então nós vamos fazer agora a propaganda da... Deixa só, ó, dia 8 de março nós vamos ter Mário Tiroli aqui, o maestro Mário Tiroli falando de música pra gente, tá bom? E o horário do programa também tá mudando. O horário mudou, hein? Fecha aqui, produção. A partir do dia 8. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Será que vai vir alguma... não, vai vir o Tiroli. Desculpe. Vai vir o Tiroli. Então, mas nós vamos fazer uma homenagem às mulheres aqui, tá bom? Vamos falar com a produção para poder a gente fazer uma homenagem às mulheres e logo, logo nós vamos fazer uma homenagem também ao Beni Coquito, não é isso, produção? Ao nosso querido amigo, irmão Beni Coquito, tá bom? Então, 8 de março, 8 horas da manhã, dia 8 de março, 8 horas da manhã, Dia Internacional da Mulher, maestro Mário Tiroli falando sobre música. Como fala o nosso produtor Max, o 8 é o infinito. Do infinito além, não é isso? Isso. Buzz Lightyear? Buzz Lightyear, né? Para o alto e além. Para o alto e além. Vamos lá, e agora, produção? Camisa, olha a camisa, modelo 2025 aí. 04058611-001/41. Pessoal, camiseta. Quem quiser adquirir a nossa camiseta ou então a nossa caneca, passa um Pix aí para esse número e depois manda o comprovante para a gente. E o endereço, o tamanho da camisa, para a gente entregar para você tanto a camisa quanto a caneca. A caneca, R$30, a camisa, R$50, tá bom? 32235635, e aí você pode colaborar com a gente, liga lá fala com o João e o João vai te auxiliar. Tanto também posso incluir aqui, eu acho que não está aí na propaganda, o café também. Nós estamos aí com os últimos pacotes de café tipo exportação, café gourmet, 100% arábico. Você pode... Aí, passou aí, produção. Eu vi café, olha lá. Você pode adquirir... Tá R$25, bicho. Tá de graça. Esse café, esse tipo de café, ele custa R$80 no supermercado, tá bom? É um café gourmet, tipo 100% arábico aí. Tá bom? Como é que eu faço? Tá lá o telefone 3223-5635. Liga lá, fala com o João e o João vai te entregar. Eu tô meio torto aqui no monitor, não tô entendendo. Bom, tá tudo certo, produção? O que mais? Mais alguma coisa? Só finalizar e estamos já no limite aí, no linear. Pessoal, então nós vamos carnaval. Vocês, o D'Alessandro e o Wilson vai dar as suas recomendações finais, né? Toda a gente brinca assim, mas o Espiritismo ajuda muito, principalmente nesses momentos, né? Que nós estamos nessa transição, nessa mudança. Então, é na mudança que a gente tem que tomar mais cuidado, porque geralmente em mudança você perde alguma coisa, esquece alguma coisa, né, D'Alessandro? O que você... As suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Então, eu agradeço o Caetano, eu agradeço o Wilson e faz aqui uma sugestão, né? A gente aqui abordou alguns capítulos, né? O Wilson ressaltou alguns casos, mas cada capítulo tem um personagem. Por favor, compre o livro, você vai ver aí as orientações e a importância desse corpo para o nosso espírito imortal. Então, a carne nada vale, carnaval lá do paganismo, a gente ressignifica com o espiritismo. A carne é muito importante para o espírito imortal. Muita paz a todos. Muito bem. Doutor Wilson Trindade, o nosso médico aqui que cuida da gente, né? Os gatinhos, né? Os gatinhos, eu ia falar os cavalos. Os cavalos. Tá bom. Então, eu queria lembrar um diálogo de Jesus. A todos que ele curou, eles curava, mas falava, vai, não peques mais. Ele orientava a pessoa a uma mudança de conduta no pecado, lembrando o significado, errar o alvo. Então, o nosso erro de alvo sempre na escolha da nossa conduta e do nosso comportamento. E o carnaval é um convite ao jovem, à pessoa menos avisada, às vezes de escolhas equivocadas que às vezes podem gerar consequências complicadas para o resto de sua encarnação, chegando até a complicar a sua encarnação.
Então reflita, pondere, pule o seu carnaval com bastante calma, com bastante tranquilidade, sempre lembrando que o próximo também, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Fiquem em paz, um bom sábado. Legal. Então, pessoal, é isso. Olha, desejo de coração um bom carnaval a todos. Brinque em família. Saiba que não precisa beber para ser alegre, para ficar feliz. Não precisa beber, tá bom? Às vezes isso é uma coisa que colocaram na nossa cabeça. E o Brasil, infelizmente, ele tá no ranking mundial que vende mais cerveja no mundo. Os maiores milionários do Brasil são vendedores de cerveja, Ambev. Um país que quer crescer, produzir culturalmente, prosperar vendendo cerveja é difícil. Porque por um lado vem dinheiro, mas pelo outro lado vem a embriaguez nossa. Temos que tomar muito cuidado. Ninguém aqui é moralista, mas pedimos, como experiência de vida, que a gente também pondere bastante e brinque em família. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau, tchau.